coração de Brasília, entre as linhas modernas e planejadas da capital brasileira, encontra-se um dos templos mais fascinantes do país, o Santuário Dom Bosco. Mais do que uma igreja, esse espaço é uma experiência sensorial e espiritual, onde luz, cor e arquitetura se unem para criar um ambiente único. O Santuário Dom Bosco é dedicado a Dom Bosco, um sacerdote italiano do século XIX, que ficou conhecido por seu trabalho com jovens e por uma profecia que, segundo muitos, estaria ligada à construção de Brasília. De acordo com relatos históricos, Dom Bosco teve um sonho em 1883, no qual descrevia uma terra entre os paralelos 15 e 20 do hemisfério sul, onde surgiria uma grande civilização próspera. Coincidentemente, Brasília foi construída exatamente nessa região, o que fez com que o santo fosse adotado como um dos padroeiros da cidade. O santuário foi inaugurado em 1970 e projetado pelo arquiteto Carlos Alberto Naves. Sua arquitetura segue uma linha moderna, mas com forte simbolismo espiritual. O edifício possui uma estrutura relativamente simples por fora, mas guarda em seu interior uma das experiências visuais mais impressionantes entre os templos religiosos do mundo. Ao entrar no santuário, o visitante é imediatamente envolvido por uma atmosfera azul intensa. Isso acontece graças aos enormes vitrais que revestem praticamente toda a estrutura interna do templo. São mais de 2.000 metros quadrados de vitrais em tons de azul, do mais claro ao mais profundo, que criam um efeito de imersão, como se o espaço estivesse submerso em um oceano de luz. Esses vitrais foram projetados para simbolizar o céu estrelado visto por Dom Bosco em seu sonho. Durante o dia, a luz natural atravessa os vidros e transforma o interior do templo em um ambiente etéreo, quase sobrenatural. À noite, a iluminação artificial cria um efeito igualmente impressionante, mantendo o clima de contemplação e mistério. Outro elemento marcante do santuário é o enorme lustre central, suspenso no teto. Com cerca de 3 metros de altura e formado por milhares de peças de vidro, ele representa um candelabro celestial que reforça a ideia de luz divina iluminando o espaço. A estrutura do templo é composta por 80 colunas de concreto que se elevam verticalmente, criando uma sensação de grandeza e ao mesmo tempo de leveza. Essas colunas funcionam como molduras para os vitrais, contribuindo para a harmonia visual do ambiente. No altar principal, simples e elegante, destaca-se a figura de Dom Bosco, lembrando sua importância espiritual e sua ligação simbólica com a cidade de Brasília. O espaço é projetado para favorecer o silêncio e a reflexão, sendo um local muito procurado tanto por fiéis quanto por visitantes interessados em arquitetura. Entre as curiosidades que cercam o santuário está justamente a famosa profecia de Dom Bosco. Muitos acreditam que sua visão antecipou o surgimento de Brasília décadas antes de sua construção, o que dá ao templo um ar de mistério e destino. Outra curiosidade interessante é que, apesar de sua aparência moderna, o santuário consegue transmitir uma sensação espiritual tão intensa quanto as grandes catedrais históricas da Europa. Isso demonstra como a arquitetura contemporânea também pode expressar fé de maneira profunda. O Santuário Dom Bosco também se tornou um importante ponto turístico da capital. Pessoas de diferentes religiões visitam o local não apenas por motivos religiosos, mas também pela experiência estética proporcionada pelos vitrais e pela atmosfera única do espaço. Além disso, o templo é frequentemente utilizado para celebrações especiais, missas, casamentos e eventos religiosos, sendo um dos espaços mais simbólicos de Brasília. Outro detalhe fascinante é como a percepção do espaço muda ao longo do dia. Dependendo da posição do sol, os tons de azul variam, criando diferentes sensações e emoções. Em alguns momentos, o ambiente parece mais claro e sereno. Em outros, mais profundo e introspectivo.
Essa transformação constante faz com que cada visita ao santuário seja uma experiência única, quase como se o templo estivesse vivo, reagindo à luz e ao tempo. Hoje, o Santuário Dom Bosco é considerado um dos mais belos exemplos de arquitetura sacra moderna do Brasil. Ele representa não apenas a fé católica, mas também a criatividade e a inovação que marcaram a construção de Brasília. Mais do que um templo religioso, o santuário é um espaço de encontro entre arte, espiritualidade e história. Um lugar onde o silêncio fala mais alto, onde a luz guia o olhar e onde cada detalhe convida à contemplação. E assim, envolto em tons de azul e cercado pela modernidade da capital, o Santuário Dom Bosco continua a inspirar todos que passam por suas portas. Um verdadeiro refúgio de paz no coração do Brasil, onde arquitetura e fé se encontram de forma harmoniosa e inesquecível. Curtiu o Santuário de Dom Bosco em Brasília? Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.